Nós temos no nosso meio, de novo, para trazer a mensagem dessa noite, o pastor Alexandre. Eu digo de novo, porque Alexandre Rubens, porque ele já veio outras vezes, e desejar a nossa gratidão, pastor, pela sua ajuda nesse momento em que nós estamos passando sem pastor, titular da igreja. Deus tem nos enviado seus servos, outros, para nos auxiliar e nos trazer a sua palavra e para nos edificar. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Deus abençoe a todos, amém? Muito bom poder estar aqui novamente com os irmãos. Nossa igreja filha, a PIB em Ferraz de Vasconcelos, saúda a todos com a confraternização da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos no mês da família. E hoje, em nossa igreja, nós tivemos a oportunidade, e está acontecendo também agora, 2 momentos de encerramento pelo mês da família. Podemos agradecer a Deus porque esse momento é um momento de profunda reflexão, imersão e revalorização, principalmente de alguns pilares onde está sendo revisitado. E eu quero agradecer esta oportunidade, porque hoje é como se eu estivesse fazendo o encerramento da família também aqui, é isso? Então, agradeço pela honra, agradeço pelo privilégio, e que nesta noite todas as mensagens que foram faladas durante o percurso deste mês, Deus esteja confirmando ainda mais com mais uma dessa mensagem nesta noite. Para isso eu gostaria de pedir para que os irmãos pudessem fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui na tua casa de oração, reunidos em família. E como é precioso, querido Deus, olharmos uns para os outros com amor fraterno e poder, ó Deus, dizer a palavra que o Senhor conquistou para nós, irmão. Muito obrigado, querido Deus, porque foi graças ao sangue precioso de Jesus, esse sangue que nos purifica de todo o pecado, é que nos dá este tão grande privilégio. Ó Pai, agora na qualidade de filhos, eu quero te pedir as mais copiosas bênçãos celestiais para a vida desta igreja, para a vida, querido Deus, de todos os teus filhos que nos acompanham por esta transmissão. Que as bênçãos do Senhor manifeste, ó Deus, trazendo tempo de paz, de saúde, de restauração. Tempo, Senhor Deus, de reconciliação. Porque nos dias maus Tu és o nosso porto seguro, a nossa rocha, a nossa fortaleza. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir para que o Senhor fale conosco na Tua palavra. Que possamos ter esta sensibilidade tão importante, para que, ó Deus, a Sua palavra nos oriente, nos confronte, nos coloque no centro da vontade do Senhor. Pedimos, dá que a Tua palavra fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Estou aqui com a minha amada esposa. Já temos bem aí umas 3 décadas juntos pela misericórdia de Deus. A minha esposa Enói.
Eu tenho o costume de chamá-la, e de fato para mim ela sempre foi, sempre será a mulher mais linda de toda a constelação, planeta, Via Láctea. Aonde pudesse provar alguém que possa existir alguma coisa, minha esposa é a mais bela. E depois, quando termina o culto, ela vem e puxa minha orelha, mas puxa mesmo, para dizer que eu não posso falar essas coisas. Mas não tem como dizer essas coisas. Eu fico muito feliz por esta bênção na minha vida. Josué 24, né, Alex? Companheiro de guerra. Alex, meu grande amigo. Josué 24, 15. Eu confesso particularmente que eu relutei em pensar com vocês sobre este tema. Um dos motivos é porque já é um texto muito conhecido, né? Talvez nós já tenhamos ouvido e visto várias vezes alguma coisa que esse texto tem a nos dizer. E temendo até o fato de ser redundante em algumas coisas, eu disse a Deus, esse texto não. Mas é a vontade de Deus que prevalece, não somos nós. E por isso eu gostaria que você acompanhasse essa leitura. Josué 24, 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que maravilha poder perceber e ver nesse texto que há um chamamento para um avivamento espiritual que começa ali em casa. Porque tudo realmente, o que nós vivemos em casa, vamos refletir na sociedade e também consecutivamente na igreja. E antes de entrar propriamente nesse texto, eu gostaria de estar fazendo algumas considerações sobre a família que esse mesmo texto me trouxe no momento que eu estava refletindo sobre ele. Talvez alguns axiomas. E a primeira consideração é que a família tem muitos altos e baixos. E os momentos baixos de uma família cristã, ela tem um objetivo muito especial. Os momentos baixos de uma família cristã são grandes oportunidades que Deus concede de aprendizado e de ressignificação. Essa é a minha primeira consideração. A minha segunda consideração é que a família é o lugar em que se constrói. Família se constrói. Mas em si pode-se fazer do céu o inferno e do inferno o céu. Na família pode acontecer isso. Até porque existem muitas famílias com nervos à flor da pele. Há famílias que os afetos terminam em culpas. Há famílias que os relacionamentos estão para lá de superficiais, estão diluídos. Também há famílias onde os interesses estão acima do afeto. E há famílias também onde os agentes atuadores estão invertidos. E é por isso, e é por esse e outros motivos que eu posso dizer: você, na qualidade integrante desta relação e família, você é o total e o grande responsável pelo céu
ou pelo inferno que está sendo construído ali. Eu também tenho uma outra consideração para compartilhar. Todas as famílias têm problemas, ou vão enfrentar. E o único lugar ao qual os moradores não experimentam problemas é no cemitério. Então, a ideia de ter família pressupõe a realidade de que vamos ter problemas. A não ser que tenha alguém que queira se mudar para o cemitério. E eu acredito que não. Uma outra observação que me chama a atenção quando eu vejo esse texto de Josué é que todas as famílias são importantes para Deus. Todas. E eu gosto muito daquele versículo de Gênesis, capítulo 12, versículo 3, quando Deus está falando com Abraão e ele termina dizendo que em ti serão benditas todas as famílias da terra. O projeto de Deus é fazer com que as bênçãos, como diz o final dos Salmos 23, que a bondade, a misericórdia de Deus esteja amparando e sendo os pilares e o centro da relação em família. Então é importante, acima de tudo, a gente construir essa crença de que Deus não tem um outro objetivo a não ser abençoar as famílias. Abençoar, proteger, cuidar e guiar a família. Uma outra observação que eu percebi nesse texto é que é na família onde se revela o meu eu. Na verdade, meus queridos, o que somos vai transmitir muito, com eloquência, com mais força, aquilo que fazemos. Mais, aliás, do que aquilo que fazemos ou dizemos. Na verdade, o que você é vai ecoar tão alto e tão forte que as pessoas não vão conseguir ouvir o som de sua voz. Talvez você deve ter ouvido aquela frase que diz, aquela expressão que diz que o eu fala mais alto. É por isso que no mês da família, ou mesmo a própria palavra de Deus, sempre trouxe para o povo de Israel a possibilidade de estar diante de um espelho onde pudesse enxergar as suas rugas, onde pudesse enxergar as suas limitações, para que pudesse assim, no Senhor, trabalhar a família segundo os seus padrões. Uma outra observação que eu faço nesse texto é que em cada família encontra-se um poder maravilhoso, espetacular, tanto para o bem quanto para o mal. E isso acontece de uma forma silenciosa, inconsciente, ou até mesmo velada. Mas uma coisa a gente pode entender: a família, ela tem esse poder. E esse poder se chama influência. Por que eu digo todas essas coisas, esses axiomas, essas ponderações? Porque, meu amado, a família que está ao lado de Deus, a família que está ao lado de Deus, a família que busca a Deus, a família que entende que não é Deus que precisa de nós, mas sim ao contrário, somos nós que precisamos da sabedoria de Deus, da provisão, do cuidado, da cura, da direção que precisamos para podermos guiar a nossa família nos desertos dessa vida. E esse texto me traz uma primeira lição. Uma família
que está ao lado de Deus, ela sabe que vai passar por grandes transformações, mas também ela sabe que a aliança permanece. Existe sim uma aliança que Deus construiu com a família. Para a igreja, nos dias de hoje, é Jesus, que de acordo com Mateus 12, 21, está escrito que os gentios, as famílias daqueles que não conhecem a Deus, o esperam, os aguardam, e chegou até nós. E hoje nós sabemos que Jesus é a aliança. Mas aqui nesse texto, onde está sendo construído toda esta história e que leva Josué a dizer essa frase, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, eles precisavam ter algumas confirmações desta aliança. Porque o cenário mudava constantemente. Uma hora eles estavam ali presos um certo tempo no Egito, depois eles estavam atravessando um deserto. Depois houve uma nova, vamos dizer assim, retravessia, porque eles tiveram que dar a volta e fazer tudo de novo. Momento de decepção. Mas agora eles estavam diante, aliás, já haviam tomado posse da terra prometida. Então, o cenário de Josué, ou que compôs a história dele juntamente com o povo de Israel, tinha 3 situações: Egito, deserto e terra prometida. Que tem uma mensagem para nós hoje. Quando se trata de Egito, nós podemos dizer exatamente pelo menos eu reflito essa seguinte pergunta: quem é que está governando e chefiando a sua casa? Porque se não for Deus, pode ser um governo, uma metodologia, um comportamento tirano. E também tem aquela mensagem de dizer como Deus cuida de nós quando estamos atravessando os desertos e os vales da vida, como Ele é fiel, como Ele é bom, como Ele é um Deus conservador, porque nem sequer os chinelos ou as alparcas, as sandálias, as roupas dos filhos de Israel envelheceram ou se rasgaram. Porque Deus protege, Deus conserva e Ele é providência para todos os tempos e todas as gerações que confiam nele. Por isso que vale a pena confiar, crer. As gerações mudam. Situações e fases em nossas vidas estão em constante mudanças. O cenário, principalmente com esta circunstância da pandemia, tudo ficou mais indecisivo. Tudo tem se tornado aleatório. Mas uma coisa a gente pode ter certeza: as alianças de Deus que fez com o seu povo continuam a mesma. Deus não muda, e por Ele não mudar, a sua aliança para com a sua família, para com a sua casa, permanece para sempre. Às vezes, a família passa por situações que muitas vezes nos levam a questionar ou a perguntar: Senhor, esta situação está muito ameaçadora. Mas, mesmo que a circunstância diga o contrário, lembre-se, Deus tem uma aliança, uma promessa para a sua família. Deus tem um projeto para o seu casamento. Esse último capítulo que nós lemos, pelo menos essa frase tão conhecida, ela está retratando, chamando o povo a uma conscientização para relembrar e refazer a aliança. Uma aliança que foi feita com
seus próprios antepassados, a primeira geração que estava ali no deserto. E o texto de Êxodo, capítulo 23 e o versículo 20, começa a destacar como Deus não erra, Deus é fiel, Deus é perfeito em sua palavra, e tudo aquilo que Ele diz, de fato, vai se cumprir. E Ele chama o povo para um pacto, dizendo: olha, eu vou fazer com que vocês entrem na terra prometida, e vocês vão colher aquilo que vocês não plantaram. Vocês serão abençoados. O povo jamais poderia conceber isso em sua mente. Mas o texto começa a dizer que neste momento os pactos de Deus, a aliança de Deus, a vontade de Deus estava sendo aliançado com o povo. E Josué estava lá. Josué estava ali observando, fazendo parte. E ele viu no versículo 20 que ele disse, o próprio Deus: ó, eu vou colocar um anjo diante de vocês, e esse anjo vai guiar vocês. Vocês vão ser precavidos para não causar ira, porque ele carregará sobre ele o meu nome. E quando vocês chegarem lá, não deixe em absolutamente nada, expulsem tudo. Não deixe absolutamente nada naquela terra que possam influenciar vocês. A grande preocupação de Deus para conservar a família chama-se santificação. E a ideia da santificação significa tirar tudo aquilo que Deus não se agrada da nossa família, da nossa casa. E ele lembrou constantemente o povo de Israel. O povo de Israel, no capítulo 33 de Êxodo, havia cometido uma grande apostasia. Havia construído para si um bezerro de ouro, o adorado. E mesmo Deus, estando chateado com aquela situação, os repreende, mas ele reafirma a sua aliança. E eu fico imaginando, porque Josué, no capítulo 5, a partir do versículo 13 a 15, diz ali a narrativa que ele estava andando e observando a cidade de Jericó, quando apareceu um anjo. Claro, ele não havia percebido aquelas questões da teofania. E aquela promessa que tinha sido feita praticamente há 40 anos atrás, estava se cumprindo naquele momento. O anjo do Senhor estava ali diante dele. E ele descobre isso de uma maneira totalmente inusitada, porque tudo indica que até aquele momento ele não havia conhecido o anjo do Senhor, nem o anjo do Senhor havia se revelado a ele. E naquele momento aconteceu: prazer, eu sou o anjo do Senhor, você é Josué. Não foi bem assim. Josué simplesmente olhou e perguntou: quem é você? Você está do lado de quem? E o anjo disse: não estamos do lado de ninguém. Que resposta assustadora. Eu não estou do lado de ninguém, mas eu sou o anjo do Senhor dos exércitos. Tire a sua sandália, porque o lugar onde você está é santo. Eu acredito que foi ali, quando ele viu as promessas de Deus se cumprindo, o anjo da aliança aparecendo para a sua vida, e ele, naquela revelação e ouvindo que ele não estava do lado de ninguém, teve uma grande oportunidade de se colocar aos pés e ouvir aquela mesma chamada que o próprio Deus fez com Moisés na sarça ardente. Ele não pensou duas vezes. Ele saiu da sua posição, se colocou de joelho e aos pés. Na verdade, meus queridos, muitas vezes nós perdemos grandes oportunidades de estarmos ao lado de Deus. Muitas vezes nós esquecemos que a história de
Josué, ao dizer essa palavra, essa declaração tão grande, era simplesmente para dizer ao povo que nós podemos estar e colocar a nossa família ao lado do Senhor. Porque a verdade desse texto é esta: Deus não precisa, é nós que precisamos. Ou em outras palavras, tanto eu quanto você precisamos urgentemente nos colocarmos, nos posicionarmos, levar os nossos filhos, a nossa família para estar ao lado e do lado ou e aos pés de Deus. Porque uma família aos pés de Deus vence os seus maiores obstáculos, muralhas são derrubadas. Muitas dificuldades a família tem pela frente. Talvez o pensamento mais importante aqui não seria de que lado você está, mas seria de que lado eu estou. E eu posso responder isso através das minhas motivações. Como está sendo dirigido esta questão de transmitir as alianças de Deus em família? Nós sabemos que isso é responsabilidade dos pais, que acaba assumindo o papel sacerdotal de conduzir os filhos, de nortear a casa para o caminho certo, de lutar para que coisas dos jebuseus, amorreus, perizeus e qualquer outras coisas com eus não esteja dentro dos nossos arraiais, não esteja dentro dos nossos territórios. Mas muitas vezes nós não percebemos, e as nossas motivações vão se esvaindo, e com isso vamos esquecendo do projeto de Deus para as nossas vidas. Se você está mantendo esta aliança, então, meu querido, se você está fazendo isso, eu posso dizer que você está no caminho certo, porque você está provocando isto, você está chamando isso. Porque, meu amado, uma coisa eu sei, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Então, é bom a gente estar do lado do edificador. É bom se posicionar ao lado e aos pés e de joelhos nessa presença desse Deus poderoso. Quando nós colocamos o nosso casamento a esses pés, eles saem revitalizados. As motivações saem, inspirações acontecem. E há sim um vinho novo acontecendo nesta relação, porque eles estão sendo tratados aos pés do Senhor. Então, meu amado, que nós possamos conceber esta mesma consciência, de que eu e minha casa vamos ficar ao lado, do lado e também aos pés do Senhor. A segunda lição é porque uma família que está ao lado de Deus, ela tem um propósito de ser intencional. Ela tem um propósito de ser intencional. A expressão é muito clara quando ele diz: eu e minha casa. Eu e minha casa. Isto, de alguma maneira, meu querido, mostra esta intenção de Josué. Ou seja, ele estava trabalhando para isso. Não era simplesmente uma declaração popular, comercial, como muitas vezes estão nos slogans das nossas religiosidades. Quando ele se põe como um chefe, líder, ele não estava somente dizendo da boca para fora. Ele tinha construído isto. Então mostra uma intencionalidade. E sabe o que realmente determina o sucesso e o fracasso de uma família? São os propósitos.
os propósitos e a sua intenção. Meu querido, porque eu posso dizer até assim de uma maneira meio que metafórica. Para se manter uma família hoje, é preciso ter sangue, suor e lágrimas. Você lembra quantas vezes você tem orado por isso? Como é difícil lidar com certas situações que não se engrenam, que não se encaixam. Suportar determinadas situações. Mas, meu querido, uma família que diz e declara que eu e minha casa serviremos ao Senhor, ela precisa trabalhar duro para que esta declaração se torne uma grande verdade para a sua vida. Na verdade, você precisa tirar força, você precisa tirar paciência, e eu não sei de onde, para você saber lidar com seu filho que está passando por uma situação difícil. Você precisa de paciência e tirar forças não sei de onde, para você ter que lidar com aquela sua nora Jezebel, porque é chata. Ou para lidar com a sua sogra, que só aparece com uma jararaca, só aparece. Só aparece. Você precisa tirar força, arrancar. Mais do que tudo nos dias de hoje, se você quiser dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós precisamos trabalhar duro para que isso aconteça. Porque as lutas espirituais, o mundo, a carne e o diabo não vai querer deixar. As listas de prioridades vão ser conflitantes. Então você precisa trabalhar duro, e ainda superar todas essas dificuldades em nome do amor. Porque só quem ama consegue suportar todas essas nuances, todos os efeitos colaterais que existem dentro de uma família. Tudo, porque só através do amor. Porque é o que a Bíblia diz, que o amor ele tudo pode, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Mas para isso, você precisa de ter essa intencionalidade. Propósitos andam juntos com essa intenção. E para isso você precisa suar a sua camisa. Suar a camisa para sustentá-los durante a semana, no trabalho, ter aquela paciência no chefe. Mas ainda assim, além de garantir o pão de cada dia, você deve chegar em casa e preparar o pão espiritual para as pessoas que estão em sua casa. Porque não é só de pão físico que viverá o homem. Você terá que tirar um tempo e suar a camisa, aí arranjar tempo não sei da onde, para você cuidar do seu relacionamento. Olho no olho. O toque, o afeto, o carinho. De você poder acompanhar a situação de seus filhos, as suas angústias da adolescência, e lidar com as suas emoções. E depois você tem que arrumar um tempo, não sei de onde, suar a camisa, para que você possa ter um tempo para você mesmo. E isso tudo durante a semana. E no final de semana, mesmo cansado, mesmo cansada, com problemas, com dificuldades, enfrentando, com diversas preocupações, você ainda é capaz de dizer: coloque uma roupa bonita, porque vamos à igreja adorar ao Senhor. Porque não é fácil, meu querido. As lutas, e como diz a palavra de Deus, os dias são maus. E precisamos saber remir o tempo. E cada dia que vai passando, manter o casamento, família, está cada vez mais difícil. Somente a aliança de Deus. Porque motivos para abandonar, as pessoas encontram, fácil. E se não fosse Deus aí na situação da sua vida, talvez você não estaria aqui dizendo que eu e minha casa estamos servindo ao Senhor. Por isso nós precisamos ser gratos constantemente a Ele, porque é Ele, e por Ele, e para Ele são todas as coisas.
Você tem que achar um tempo. Você tem que suar. E você tem que também tirar um tempo para derramar as suas lágrimas aos pés do Senhor. Quanto tempo você não se derrama na presença de Deus? Há quanto tempo você ali no silêncio, só você e Deus, chorando as suas mazelas, as suas limitações, as suas dificuldades? Existem muitas pessoas que não têm tempo para isso, por isso que a depressão está tomando conta, as crises de ansiedade estão detonando as pessoas, porque as pessoas não estão tendo mais tempo para estar a sós com Deus e fazer no seu quarto de guerra, ou a sua sala de cirurgia, por que não? Ou a sua enfermaria na presença do Senhor, e dilatar o coração e abrir as suas emoções e falar: Senhor, eu não sei por onde começar. Chorar as suas fraquezas, chorar as suas frustrações, chorar as suas perdas e assim como também as suas próprias limitações íntimas, pelo simples fato de você não saber como lidar com as surpresas que vêm acontecendo e acontecem no percurso da nossa caminhada em família. Surpresas desagradáveis. Muitos de nós não estamos conseguindo colocar estar ao lado do Senhor e falar: Senhor, agora é a tua vez de me carregar nos teus ombros, porque eu não estou aguentando mais. Agora não é mais comigo, Senhor. Eu fiz tudo que tinha que fazer. Agora eu vou entregar nas tuas mãos. Eu estou desistindo, eu estou sem força. Muitos de nós não sabemos aproveitar esse momento de estar ao lado do Senhor. Nós precisamos dizer, nas nossas lágrimas: meu Deus, eu não estou conseguindo lidar com essa situação. Eu não sei o que fazer com o meu casamento. Eu não sei o que fazer com o meu filho. Eu não sei, Senhor Deus, o que fazer, porque eu não estou sentindo que sou mais a mesma pessoa que era antes. Eu preciso. Na verdade, meus queridos, você precisa criar uma cobertura, chorar e colocar os seus filhos e abraçar em lágrimas de intercessão pelo sucesso deles, porque o sucesso deles vem do Senhor, não vem das faculdades e escolas propriamente dita, puramente simples. Nós precisamos colocar os nossos filhos debaixo desta cobertura de oração, de choro, de lágrima, pedir para que Deus trabalhe as questões da vida, pedir para que Deus trate as coisas que estão assim, meia fora do normal, fora do lugar dentro de mim, dentro de nós. Para que, uma vez abraçando todas essas coisas através das lágrimas, nós também sentiremos que estamos sendo abraçados pelo Senhor, porque o próprio Senhor mesmo diz que bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Tire um tempo. Muitos de nós tiramos o nosso tempo quando estamos enfesados, tristes, aborrecidos, para isolar das pessoas dentro de casa, da família, que muitas vezes nos afetaram. Ficamos emburrecidos, magoados, remoendo, em vez de pregarmos aquele momento e colocarmos na direção do Senhor, nos humilhar na presença dEle e perguntar: meu Deus, eu não estou sabendo lidar com essa situação. O temperamento da minha esposa é forte demais, ou a cabeça do meu marido é mais dura do que uma bigórnia. Se alguém sabe o que é isso. Está na hora. Está na hora de, em vez de ficar guardando as coisas para dentro, se colocar ao lado do Senhor e colocar tudo para fora, para que a cura venha de dentro para fora. Porque Deus, Ele faz essas coisas. Então, meu querido, para que essa declaração seja uma verdade na tua vida, você precisa ser intencional. A ponto de, nas vigílias da madrugada, quando o seu filho está dormindo, você está com as suas mãos sobrepostas na vida dele, consagrando: meu Deus, esse menino vai ser um servo do Senhor. Essa menina vai ser uma bênção.
de tirar um tempo e falarmos: hoje não vamos assistir absolutamente nenhuma programação. A programação hoje é parar tudo. E todos nós fazemos um momento de oração. E só vamos parar enquanto sentirmos sermos tocados pelo Senhor. Você precisa desta intencionalidade para estar dirigindo a sua família, se você quer dizer como Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o Espírito Santo pode conduzir isto. Ele é o guia da igreja. Ele é o que dirige. Por último, uma família que decide estar ao lado de Deus, ela possui uma perseverante decisão. Ele diz: serviremos ao Senhor. Aliás, já estava decidido. Ele não disse que serviria de acordo com algumas condições ou circunstâncias. Se tivesse alguma variante, se caso ou por um acaso. Não, ele diz: serviremos ao Senhor. É claro que essa palavra está cheia de uma expressão de certeza, de convicção, que eu quero crer que Deus também espera que tenhamos. Mas sabemos que não depende só de nós. Os nossos filhos vão crescendo. Às vezes alguém da família quer mudar a cabeça. Eu conheço pessoas que cantavam no coral da igreja e hoje se declaram ateus. Não depende só de quem está declarando. Por isso que ser intencional e trabalhar nas bases vai te dar confiança muito melhor. E como é que está sendo tratadas as bases desse relacionamento em família? Porque tudo que joga sobre uma base, sobre uma coluna que não está bem solidificada, ela vai partir, ela vai ruir. E é o que Jesus Cristo mesmo fala, quando ele diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como aquele homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, acavou fundo, né? Teve um trabalho, novamente intencionalidade. Trabalhou com propósito. Não é fácil cavar, fazer um baldrame numa rocha. Mas ele insistentemente fez isto. E por isso suportou as tempestades. Como está sendo tratada essas bases. E esse texto expressa também a declaração de Josué. Ele expressa porque o que dói o nosso coração, meus queridos, não são as perdas que aparecem na vida de coisas. O que dói no nosso coração, de fato, são as perdas que acontecem dentro da nossa própria casa, porque ali, de alguma maneira, nós julgamos ser o lugar mais seguro da terra. Então, o elemento fé, essa dependência de não poder negociar, vem e tem que ser trabalhado isso nas nossas casas, nas nossas conversas diárias. Reviver a experiência de Deuteronômio, capítulo 6, quando diz que nós precisamos estar ensinando os nossos filhos, discipulando-os, discipulando as nossas esposas falando do reino de Deus para com seus maridos, em todos os lugares e circunstâncias, para que não possamos esquecer do Senhor, porque o pecado causa essa amnésia. Nós somos criados por Deus com essa capacidade de fazer escolhas. Por isso, daí a realidade desse texto. E essa realidade desse texto traz um princípio bíblico que o próprio Jesus Cristo fala, né? Jesus Cristo fala que não tem como você servir dois senhores. Não dá. E isto é uma questão de fato e lógica. Então, servir ao Senhor, nesse texto, é uma declaração de certeza que nos tempos difíceis ou mais escuros da nossa vida, onde os relacionamentos estão esfriando,
onde outros vírus estão contaminando a relação, o cristão terá a capacidade de superar e vencer isso juntos. Juntos. Então, meu querido, é tirar força das fraquezas. É, ao mesmo tempo, tirar forças de quando nós temos aquela vontade de jogar a toalha e lembrar, acima de tudo, que crer no Senhor e será salvo e tua casa vai valer a pena manter-se fiel nos dias difíceis, nos dias mais desanimadores. Porque, de acordo com esse texto, servir o Senhor vai te trazer maior alegria. Uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto, do porquê que ele diz isso, o contexto geral mostra, eu posso até arriscar e dizer, que Josué estava um tanto quanto que frustrado. Porque, infelizmente, a conquista da terra prometida não foi completa. Eles conquistaram, sim, mas ela não foi completa. Fizeram a divisão das terras, sim, mas ela não foi completa. Em diversos momentos, o autor dessa narrativa descrevia por vez que os filhos de Israel não expulsaram os cananeus por completo. Talvez se não tivesse nenhuma dessas ameaças ali no seio das famílias do povo da aliança, Josué talvez estaria declarando algum outro princípio. Mas ali era uma chamada para dizer, olha, vocês não tiraram tudo que tinham que tirar. Vocês não mudaram tudo que deveria mudar. Vocês estão aceitando algumas coisas nos seus arraiais, estão negociando com algumas coisas que estão entrando em suas casas, em suas famílias, e que são os deuses dos amorreus. Porque o contexto aqui, na frase de Josué é bem claro. Josué sabia que, embora o povo de Israel havia conquistado a terra, eles não haviam tirado todos. Tinha ainda os hetitas, tinha ainda o pessoal que ficava ali, os cananeus da região de Gazer. Tinha, por exemplo, a tribo de Manassés não conseguiu expulsar os cananeus. E tantos outros, algumas vilas construídas. E por conta disso se cumpriu o que Deus diz lá em Êxodo 33, quando ele tinha falado na sua primeira aliança, olha, tire tudo, não deixe nada, porque se você deixar um estrangeiro, se você deixar alguma coisa, isso vai ser a causa da queda de vocês. E aí você entra lá em Juízes dizendo que o cenário todo que foi construído no livro de Juízes era porque o povo de Israel havia fracassado de não ter tirado tudo, mas tudo. Em outras palavras, meu querido, Deus, ele vai aceitar você estar ao lado dele se você compreender que Deus almeja e deseja exclusividade. A glória de Deus e a atenção que se dá para Deus não pode ser dividida. E isso precisa ser repensado. Não pode ter outros deuses, não pode ter outros subadoradores ou subadorados. Não pode ter uma classificação de quem é mais importante nas prioridades dos seus sentimentos e emoções quando se trata de relação a Deus. É preciso expulsar do nosso meio manias que não competem, não coadunam com o comportamento cristão. É preciso tirar costumes. É preciso tomar atitudes que não contrariam a vontade do Senhor. Josué, ele teve uma postura para si e que decidiu também, consequentemente, o destino de sua família. E essa é minha oração, porque você é o maior influenciador de seus filhos, e não importa a idade que eles tenham. E você pode fazer isso.
E a minha oração é que você, em nome de Jesus, nós possamos reavaliar alguns pontos e perceber se estamos trabalhando com essa intencionalidade quando nós queremos dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E que nós estamos tendo esperança, porque o próprio Senhor disse que quando a família está sendo ameaçada, quando a preocupação dos nossos filhos já casados começa a entrar novamente nos temas diários das nossas orações, quando os nossos filhos começam a passar por determinadas limitações ou até mesmo são surpreendidos por algumas situações que nos causam temor, nós precisamos lembrar e confiar que se crermos no Senhor será salvo tu e tua casa. Então essa é a minha esperança, para que em nome de Jesus as nossas famílias sejam a prova de tempestades nos dias de hoje. Eu quero orar com você. Pai querido, em nome de Jesus, louvamos o teu nome, te agradecemos pela sua presença em nosso meio. Ó Deus, até nós sabemos que muitas vezes algumas conquistas em famílias não são completas. Não é por causa do líder. Às vezes alguma família não é completa. É por causa das decisões que eles tomam. Mas isto não impede de olharmos para a tua palavra e lembrar da tua promessa e clamar e declarar as suas alianças e trabalhar intencionalmente para resgatar os perdidos em casa. Nós como família, Senhor, esteja trabalhando em nossos corações para que a aliança do casamento jamais seja rompida. A aliança paternal, a relação com os filhos. Que o nosso lar seja um pedaço do céu, que venha refletir isto. Um lugar como um estado de céu, onde podemos ouvir a voz do esposo e da esposa, onde as relações estão sendo construídas, celebradas e ao mesmo tempo consertadas. Pai querido, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós e fortaleça cada vez mais as nossas famílias, que possamos sentir a necessidade de se aproximar mais e mais do Senhor, cada dia um passo mais próximo de Ti, porque Tua palavra mesmo diz que o Senhor, em geral, está do lado do coração quebrantado. Que possamos quebrantar os nossos corações em favor das nossas relações em família, para que o Senhor seja reconhecido e visto no nosso lar, na nossa relação. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Obrigada, pastor, mais uma vez. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Rapidamente, irmãos, alguns avisos. Nós temos o culto às quartas-feiras, tá? Estamos vindo aqui às quartas-feiras orando, mas também estamos orando durante toda a semana. Nós temos vários grupos espalhados pela igreja, grupos de WhatsApp, em que nós ali colocamos todos os pedidos que são encaminhados para nós, pedidos de oração, e oramos pelas famílias, pelas pessoas que estão doentes, por todos os pedidos que nos são feitos, tá bom? Então, se o irmão quer participar, pode nos procurar e nós vamos incluí-lo aí no grupo do WhatsApp. Mês de junho nós vamos comemorar 95 anos da nossa igreja. 1926, para lembrar que foi quando tudo começou, tá bom? Então, em junho nós teremos toda uma programação especial. Várias coisas irão acontecer, nós vamos trazer aos poucos a partir do domingo que vem.
Vocês já vão ver a igreja decorada para isso, e nós vamos comemorar, porque são 95 anos, né? Tem que comemorar, não é verdade? Nós também vamos recomeçar na próxima quinta-feira. Nós teremos o Celebrando a Recuperação. Vou chamar a Francis aqui rapidinho, ela é líder do ministério. E amanhã nós temos encontro dos jovens, tá? Às 20 horas, pelo Meet. Tem a divulgação aí, não sei se vai aparecer aqui, mas enfim, é só procurar aí que vai ser divulgado e você pode participar, tá bom? Do grupo de jovens, O Pecador e a Cruz, vai ser o tema, com o pastor Paulo Silas, jovem, e aí você pode participar. Outros irmãos, se quiserem participar, também podem, tá? Não precisa ser só jovens e adolescentes, tá bom? Divulguem. Vejam as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, tá bom? No site da igreja nós temos lá todos os horários, as programações. Estejam acompanhando também, porque a gente está sempre divulgando. E também nos grupos da igreja, tá? De homens, de mulheres, de jovens e adolescentes. Nós temos os grupos. Então, se você ainda não faz parte de algum grupo, se encaixe também em algum grupo, porque aí você acompanha as programações da igreja. A Francis vai falar para nós rapidamente sobre o Celebrando a Recuperação, que recomeça na quinta-feira, tá bom? Boa noite, graça e paz. Meu nome é Francis. No Celebrando a Recuperação, logo após o nome, eu enfatizo a minha identidade como filho e filha amada de Deus. Após esse momento, eu falo sobre o aspecto da minha vida que necessita de recuperação. Esse aspecto, normalmente, são algumas situações que eu tento negar, que eu tento esconder, que eu tento omitir de outras pessoas. Nesse ciclo que inicia, eu vou tratar da minha necessidade de controle e do ativismo. Quando eu cheguei no Celebrando a Recuperação, no ano de 2017, aqui na igreja, eu me deparei com um versículo que me impactou muito, né? Esse versículo está registrado em Jeremias 6,14, e ele diz assim: eles tratam das feridas do meu povo como se fosse algo sem importância, dizendo, está tudo bem, quando na verdade tudo vai mal. E nesta igreja, nesta comunidade, eu encontrei esse ambiente acolhedor e de transformação. Eu poderia falar de todos os ministérios, o Ministério de Ação Social, que tem acolhido muito mais do que o assistencialismo, mas tem ajudado muitas famílias. Eu poderia falar do nosso corpo diaconal, que tem cuidado com muito zelo, com muito carinho da obra do Senhor. Falar também do Ministério de Ensino, pela vida do irmão Hermínio, da Amélia, que com muita criatividade neste tempo de pandemia tem levado a palavra de Deus com muito amor também, o ensino. Poderia falar do Ministério de Famílias, que tem cuidado dos homens e das mulheres desta comunidade. Então, Celebrando a Recuperação, ele também é um ministério que nessa engrenagem viva vai cuidar das pessoas. Então, eu quero nesta noite convidar a todos, os que estão aqui, os que estão em casa, né? Nós vamos iniciar o novo ciclo quinta-feira, às 8h da noite. Teremos a honra de receber aqui na nossa comunidade a Roseni Velmering, que ela é a líder nacional do Celebrando a Recuperação no Brasil. E ela estará aqui, neste dia, fazendo o início deste novo ciclo. Então, eu convido a igreja, né, eu incentivo vocês, traga os amigos, os conhecidos, né, vamos nos encontrar aqui na quinta-feira. Amém. Obrigada. O Valcimar e a Guiomar, que são os auxiliadores, né? Estão juntos aí nesse recomeço do Celebrando a Recuperação. Irmãos, é aberto para todos os irmãos, tá bom? E divulguem bastante, porque é um momento em que as pessoas podem se reunir para tratar de problemas e de coisas que elas têm, de feridas da sua vida, que podem ser tratados aqui em grupo e baseados na palavra de Deus. Não é uma terapia, porque a gente podia encaminhar as pessoas para fazer terapia, né? Mas não é isso.
Não é uma terapia como outra qualquer. É algo que é feito baseado nos princípios da palavra de Deus. E é isso que é importante. Porque nós queremos levar as pessoas a conhecerem Deus. Através do Celebrando também, tá bom? Então, todos são convidados. Para finalizar, eu vou chamar o Sérgio. Ele vai falar rapidamente sobre sucessão pastoral. E aí o pastor Alexandre vai orar. E vamos encerrar com uma canção, tá bom? Esse desenho que os irmãos estão vendo aí, apareceu na minha cabeça com uma palavra do pastor Alexandre em março. Ele falou alguma coisa que Deus nos guia no labirinto da nossa vida. Ele falou alguma coisa assim. Na hora me veio esse desenho. Aí eu procurei ajuda e alguém elaborou para mim esse desenho. De um lado está a igreja, do outro lado está o pastor. E nós vamos começando essa trajetória hoje. Nós vamos botar o pé ali no labirinto e nós vamos ter que chegar lá do outro lado com a ajuda de Deus. Tem um caminho certo aí, que é só com a ajuda de Deus que a gente pode chegar, tá certo? Notem bem, é a igreja que está lá, não é a comissão. Então, quem escolhe o pastor não é a comissão, é a igreja. A igreja, ela vai ser auxiliada pela comissão. Então, nós estamos abrindo hoje, esse mês de junho, para os irmãos indicarem candidatos. Então, se os irmãos não conhecerem alguém, peçam ajuda para algum conhecido de outra igreja, algum pastor amigo, alguém, e que possa nos indicar um candidato que tenha essas características aqui principais. Além das características bíblicas, que estão lá em Timóteo, estão em Tito, estão em 1 Pedro, nós procuramos alguém que tenha já tido uma experiência bem-sucedida no ministério pastoral, alguém que tenha chamado para o ministério pastoral local, alguém que tenha convicções firmes, compatíveis com as doutrinas batistas, doutrina da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que seja filiado à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil e que tenha experiência ou pelo menos visão de trabalho com ministério colegiado. Então, ministério de vários pastores, né? Isso que a gente chama de ministério colegiado. Então, se os irmãos conhecerem alguém, se os irmãos tiverem algum pastor amigo, alguém que possa nos indicar, nós temos duas maneiras de fazer essa indicação. Nós temos formulários em papel, estão lá na frente. Se os irmãos quiserem pegar, podem pegar. E nós temos disponibilizado um formulário online. Então, todas as pessoas da comissão têm esse formulário no seu celular. É só pedir. Então, os membros da comissão estão espalhados nos grupos da igreja. Então, vamos ver quem está aqui. Como diácono, tem o irmão Raul Matamala, que está no grupo também da terceira idade. Então, qualquer pessoa pode pedir para ele, ele vai fornecer esse formulário que está lá no celular dele, tá? A Cristiane também tem, tá? O irmão Cadu, os jovens podem pedir para ele. A irmã Gabriele, também dos jovens e adolescentes, podem pedir, tá certo? O irmão Davi também, tá? O irmão Batista, tá? O irmão Samuel Freitas, todos esses fazem parte da comissão. O irmão Genilson, tá? Também faz parte da comissão. E não sei se esqueci alguém. O irmão Hermínio, tá? Está lá nos grupos da igreja, de escola dominical e tal. Os irmãos podem pedir a ele, ele fornece
é um formulário online, tá certo? Tá? Bem, quantos mais nomes a gente tiver nesse momento inicial, a gente vai ter mais trabalho, mas a gente vai abrir um leque de possibilidades, tá certo? O trabalho da missão não é julgar os pastores, mas é procurar as características pessoais de cada um, aqueles que mais seja compatível com as características da nossa igreja. E dentre esses que a gente avaliar como mais compatíveis, nós vamos trazer para um contato direto com a igreja, tá? A igreja vai escolher, vai ter um momento em que você vai poder votar em determinada pessoa. E você precisa, como nós, no nosso trabalho, da orientação de Deus, porque é só Ele que vai levar a gente de lá para direção ao pastor. Amém? Pastor Alexandre. Mais uma vez, queridos irmãos, queremos agradecer a oportunidade. E esse mês que os irmãos estão comemorando mais um ano de vida, né? Vai ser no mesmo mês em que nós estaremos como filhas, Igreja Filha, comemorando 65 anos. Então nós estamos muito felizes por saber que somos filhos desta igreja e que Deus continue abençoando os irmãos cada vez mais. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque tantas declarações que foram feitas no louvor, e assim também a comunhão refletida na tua igreja, revela quem tu és para nós e o que tu significa para nós. Muito obrigado, querido Deus, porque o Senhor de fato tem uma família aqui na terra, e ela também está aqui, ó Deus, em Suzano, na PIB, nesta igreja abençoada. Pedimos, querido Deus, que se cumpra em nossas vidas sempre aquela oportunidade de dizermos, Senhor, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então, ó Deus, concede uma semana de paz, uma semana de vitória, de respostas, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus e a eterna comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida desta igreja e sobre a vida de todo o povo de Deus na face da terra. Em nome de Jesus, amém. Uma boa e excelente semana para os irmãos. Alex vai ainda cantar, né, Alex? Se você quiser ficar de pé para cantar junto conosco. Exaltado, exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome.